Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter, mais uma vez com o Gabriel Guizo, mas hoje é especial, né? Hoje é especial, nós nos classificamos às semifinais da Libertadores no meio de semana, também tivemos o jogo contra o Goiás, nós vamos falar tudo sobre isso aqui no Bora Falar de Inter, então, por favor, já deixa o like e se inscreve na Reação Colorada para ficar por dentro de tudo. Tudo certo, Guizo? Opa, tudo bom, rapaziada? Então, né, que semana, hein, mano? Que semana. Eu falei, acabei gravando, né? Eu falei que nós tinha certeza que nós ia passar, né? E que passou. Prometi, promessa é dívida. E Quase foi agora 2-1, né? Que foi o teu placar, tu falou 2-1. foi 2-1 ou foi 2-0? Falou 2-1, eu acho. Agora, Se não tá, fosse agora o não me Rocher, tinha recordo. acertado. Ainda bem, né? O Rocher pegou um pênalti. Fiquei felizaço que ele pegou o pênalti lá. Enfim, mano, vamos lá, né? Agora o Fluminense aí, tô vendo na rede social e o pessoal tá bastante confiante lá do lado de lá, para não falar outra coisa. Enfim, O pessoal do eles vão, River eles também vão, tava. eles vão conhecer o verdadeiro inferno aqui. Já tem mais de 50 mil na vaquinha do Pix das Luzes de Fogo do Max Peixoto. Vai um abraço, Max Peixoto, o 52 cara é mil. foda. O cara é foda. Eu botei 10 pila, tá? Botei 10 pila no Pix Botou 2 pila. das Luzes de Fogo. E, meu, vai ser uma loucura. Os caras aqui vão conhecer o inferno, mano. Então eles podem ficar Antes tranquilos. Só de. um torcedor. Só para terminar, só um torcedor já doou 960 sinalizadores, tá? Que foi o que a gente utilizado no total contra o River. Então vocês imaginam, 960 sinalizadores, Meu Deus. mais 50 mil reais em pirotecnia. Vai ser uma loucura, vamos botar Porto Alegre em chamas. O prefeito lá, Sebastião Melo, vai ter que se enlouquecer e é o Inter, não tem jeito. Vamos ir pra essa resenha aí rapidinho antes de nós ir pro Tu Viu o Jogo. Eu uso TikTok, né? Consumo TikTok. Apareceu pra mim um TikTok de um torcedor do Fluminense reclamando. Ele falando assim: o Inter tá incentivando ruas de fogo, sendo que a Conmebol proíbe, né? Proibiu o Fluminense contra o Olímpia, pelo menos foi isso que ele falou. E eu fiz um vídeo até, eu pensei que não ia ter mais ruas de fogo, por causa que, né, proibiram o Fluminense. Mas assim, se vão fazer, eu vi um comentário nesse vídeo que eu concordo plenamente. A Conmebol não é dona da rua, né? Se tá nos limites da rua, e daí é preocupação do município. Se o município deixa, eu acho que tem que fazer a festa. E no caso do Inter, né, 52 mil. Se o Fluminense quiser fazer também, eu acho que não vai chegar nem perto, né? Mas se quiser fazer, pode fazer. Não, eu tô falando a verdade. Mas daí, né, se quiser fazer, faça. Eu acho que, assim, o Internacional é a torcida do Brasil, é a torcida do Brasil que mais faz as ruas de fogo de maneira perfeita, cria um ambiente perfeito. Nós fazemos isso desde a Libertadores 2006. E, enfim, é o que eu acredito. O jogo contra o Fluminense pode tudo acontecer. Eu acho que são duas grandes equipes e nós estamos aqui na pauta do programa também comparar as duas, fazer o X1 de qual que tem o melhor elenco. Só que nós sabemos que mesmo assim, né, mesmo quem for o melhor elenco, ali na hora do jogo a gente vai ver quem é o melhor mentalmente, quem é o melhor fisicamente. Claro que a qualidade técnica ajuda muito, mas daí, né, é jogo de Libertadores, 180 minutos, que tanto as ruas de fogo quanto a festa da torcida do Fluminense e a do Inter vão definir muita coisa também. Não, só para fechar sobre essa questão aí das luzes de fogo, cara, o próprio Inter incentivou no Twitter, eu vi lá que o Inter colocou, tipo assim, já abriram as vaquinhas, um ponto de interrogação e o Batman com o sinalizador, né, vai homenagem ao Batman colorado. Mas, enfim, se o Inter já incentivou, o Inter vai se comprometer a pagar a multa que a Conmebol vai impor e é isso, né, cara? Já tá acordado também, deve estar, né, porque o prefeito lá é colorado, né, mano? Então, assim, tá tudo certo e nós vamos fazer e vai ser uma loucura, cara. Fazer tudo para estar nesse jogo aí, cara. Não vai ser garantido, né? Como Mas nós tentamos sim, contra o River, contra o Bolívar. Contra o Bolívar, mas se nós chegar na final, a gente falou que nós vamos lá no Maracanã. Não vai ter, não vamos dar o jeito, nós vamos lá no Maracanã. Vamos de joelho até o Rio de Janeiro. Não. Se tiver que ir, Não né? é Não, aí não tanto. tem como, né, mano? Aí o joelho vai de Luiz Soares aí.
Enfim. Enfim. Mas marcou gol, Vamos né? com... Tá marcando gol o Luizito aí. Buscando os 3 pontos, né? No Brasileirão. Também, né? Só o que restou para ele aí, para depois poder ir para Miami. Vai, um Então abraço tá. pro senhor Luiz Soares. Então vamos pros comentários de Inter e Goiás no Tu Viu o Jogo. Vamos começar com o Gabriel Guizo aí. Fale o seu comentário, o que você analisou, rapidamente. Olha, antes de tudo aí, eu só queria dizer que, pô, foi no mínimo lamentável a atitude lá do torcedor que discutiu com o Cudê, cara, porque assim, pô, se o Passo Fundo jogasse, nós somos de Passo Fundo, pra quem não sabe, se o Passo Fundo jogasse Série A todo ano, eu tivesse a oportunidade de ver o Inter e Passo Fundo, cara, ia ser uma coisa, sim, surreal, cara, surreal, pô. É o time da minha cidade, tá ligado? Então, assim, o cara ir lá, a única oportunidade que ele tem de ir ver o Inter é uma vez por ano, e ele faz isso de discutir com o treinador, cara, pô, né, sacanagem, né, cara? Enfim, eu acho que assim, ó, tá na hora da gente se aglutinar, velho. Vamos se juntar aí, gurizada, esquecer lado político. Ai, não gosto da atual gestão, prefiro o candidato, sei lá o do que. Ai, guerra de canal, cara, pelo amor de Deus, meu. Tá na hora de todo mundo se unir. É o que eu tô vendo, o que mais tá acontecendo. Cara, todo mundo tá se ajudando, velho. Então tá na hora de todo mundo se unir pelo Inter, cara. Pelo Inter. Cara, vocês viram, meu? Aquele programa que eu falei da mídia, cara. Vocês viram, né? O Cudê foi na coletiva e falou o que eu disse, basicamente. Então, assim, ó, tá na hora do torcedor do Inter parar de comprar M, que nem ele falou, cara. E comprar coisa positiva, velho. Vamos apoiar, rapaziada. Vamos apoiar, porque assim, ó, quando nós estamos unidos, meu, é muito difícil derrotar a gente, cara. Que a gente vê isso, cara. Quando ó, no Beira-Rio vai ser um inferno pro Fluminense. Um inferno. Por quê? Porque o torcedor do Inter vai apoiar os 90 minutos, cara. Os 90 minutos. E não importa. Onde o Inter for jogar, nós vamos estar lá. E assim, meu, vamos apoiar, gurizada. Vamos se juntar. E é pelo Colorado, meu. Nós estamos a 3 jogos, cara. A 3 jogos sair da fila, ganhar um título que, cara, a gente não ganha um título de relevância há quase 12 anos, basicamente. Ou mais de 12 anos. Então, assim, ó, nós temos uma oportunidade na nossa mão, mano. Nunca tivemos tão perto. Então, rapaziada, vamos apoiar. Vamos apoiar. Essa é a minha mensagem, mano. Vamos pensar positivo. Depois, cara, bater na madeira. Se der errado, beleza. Vamos focar no brasileiro aí e buscar a vaga na Libertadores para disputar no que vem. Mas, meu, nós estamos com uma chance real de ser campeão. Sabe por quê? Explico. Palmeiras já não é mais o mesmo, cara, na minha opinião. Ainda que seja o Palmeiras copeiro. O Boca Juniors, cara, eu assisti os 2 jogos dele contra o Racing. Vou revelar para vocês, meu, eu quase dormi vendo Boca e É Racing. verdade. 0x0 Eu os quase dois dormi. jogos. Cara, horrível. Horrível. Boca passou nos pênaltis por ter um goleiro bom. Nos pênaltis. É. E, cara, o Fluminense é um time difícil, encardido. Vai ser duro para nós, principalmente lá no Maracanã, porque eles vão tentar fazer vantagem. Mas, É. meu, eu confio plenamente nesse elenco que tá aí, cara. Confio plenamente. Tu pode olhar nos olhos de cada um e falar, em vocês eu confio. Sabe por quê? Porque esses caras já provaram para nós que em decisão eles não tremem. Isso é um diferencial que a gente tem nos jogadores do atual elenco, que não estavam, dos que estavam em 2019, 20, enfim, que não eram caras tão experientes, que não tinham essa bagagem. E, cara, eles não têm culpa, enfim, são caras que já passaram pelo clube. As coisas acontecem assim, ó. Os caras passam, o dirigente passa, o jogador passa, o clube fica, rapaziada. O torcedor é a razão do clube. Então, assim, nós nunca tivemos tão próximo e vai ser duro, vai. Mas nós vamos para cima, cara. Nós vamos para cima porque tem que confiar, rapaziada. É a hora de a gente se juntar e é pelo Inter, mano, entendeu? E agora, falando sobre o jogo em específico, foi um jogo muito ruim do Inter, cara. Realmente. Foi um jogo assim, o Inter parecia que não queria jogar, né, cara? O Aí Guizo, foi o Inter. o Guizo, Eu vamos falei, eu confiar no falei Inter. tudo isso. Fez a média, né? Fez a Enfim. média. Enfim, eu confio no Inter, cara. Boto fé no Inter. Só que assim, o Inter no brasileiro parece que o Inter não quer jogar, né, mano? Mas Não, enfim. ó, eu já vou ir pro meu comentário aqui. O Inter no Brasileirão e o Inter na Libertadores parece dois times completamente diferentes.
Assim, são energia diferente, os jogadores não jogam a mesma coisa. E outra coisa, né? Pelo amor de Deus, o Inter tá sendo prejudicado nas últimas 3, 4 rodadas pela Eu arbitragem, vou chegar que lá. são, que são lances minimamente discutíveis, que daria para o VAR ter analisado com mais calma e, caso chegasse a uma conclusão, ter ido para o VAR. Agora, rapidamente sobre o que tu trouxe, sobre o torcedor lá que discutiu com o Cudê, eu acho que o torcedor tem todo o direito de criticar, né? Ele pagou o ingresso, mas não antes do jogo acabar. Essa é a minha teoria. Depois que o jogo acabar, ó, pode vaiar, pode mandar catar caju, todo mundo. Mas até o jogo não acabar, eu acho que tem que apoiar, e esse é o espírito da maioria do torcedor do Inter, né? Porque senão, né, acho que nós nem teria chegado aqui se não tivesse apoiado contra o River, apoiado contra o Bolívar. Enfim, eu acho que ali o torcedor foi no momento errado, mas eu também não gostei muito da atitude do Cudê, dele ir lá e começar a discutir com o torcedor. Sei lá, cara, Não, acho que não vale muito a pena. não, eu não vou defender o Cudê, até porque ele se justificou na coletiva, ele pediu desculpa e até. Enfim, a gente conhece o Cudê, ele é um cara sanguíneo, né, cara? Ele é um cara sanguíneo, para ele não tem, né? A gente conhece o Cudê e, enfim, eu acho que também ele não tinha nada que ir lá discutir com o torcedor. Mas também o cara ir lá e, sei lá, e xingar, ofender o É. Cudê, cara. Pô, né, velho? Então, assim, eu ia chegar nessa questão Vindo, da arbitragem, vindo de uma só pra classificação, né? completar, né? Pode falar. Pô, velho, Não, o ele foi o responsável torcedor direto, né, discutindo. cara? Torcedor Ele foi o discutindo depois de responsável uma direto, né, classificação. cara? Exatamente, ele foi o responsável direto por a gente ter eliminado o River Plate. Talvez não precisava daquele sofrimento, eu acho que não precisava. Ele podia ter classificado em tempo normal, mas enfim. E é mérito dele isso. E contra o Bolívar também ele tem total mérito, cara. Não só ele, né? O grupo de jogadores, mas ele em específico pela estratégia que montou, cara. Pô, Principalmente no vamos primeiro falar a jogo. verdade. Ninguém confiava no Gumal na zaga, né? Ninguém botava fé no Gumal na zaga. Todo Realmente. mundo tava preocupado. E, porra, perdão pela palavra, mas o Gumal, cara, jogou muito. E ontem jogou bem de novo. Mas além do Inter, o Inter, mesmo não querendo jogar no Brasileirão, o Inter tem sido assaltado pela arbitragem. Assaltado. Assaltado. Assim, ó. O primeiro jogo do Cudê contra o Bragantino é um pênalti claro no Ener Valencia, que o Léo Ortiz quase arranca a perna do Ener Valencia, tá? Depois o Weber coloca a imagem aqui dos 4 erros capital de cada jogo para vocês. Acho que tá rodando na internet, todo mundo já viu, mas é um Sim. absurdo, cara. Segundo o jogo do Fortaleza, pelo Dois amor de Deus, né, lances. meu? O do Arangues ali, o cara deu quase chuta o Arangues, né, velho? Terceiro, o pênalti do Pedro Henrique, né, cara? Que Não, ontem, o pênalti do Pedro. Não, e outra coisa. contra Agora o tu falou do Flamengo. Pedro Henrique. O Pedro Henrique fraturou o braço, vai ter que fazer cirurgia, um pino, por causa que o cara deu um chute nele ontem e o juiz não deu nem amarelo, cara. E o VAR tá dormindo? É O juiz inadmissível. não Não, vê? eu não quero aqui entrar na teoria dos gremistas de terraplanismo, enfim, mas, tipo assim, parece que contra o Inter o VAR tá sempre dormindo, né, cara? É um negócio surreal, cara. O cara do Flamengo pisa o Pedro Henrique, cara. Era pênalti e ontem o cara chuta o Pedro Henrique, tanto que fratura o braço, cara. E o juiz não dá nada, praticamente nada. Então, assim, ó, que cara fraco, a diretoria do Inter tem que ir lá na CBF, tem que espernear, porque, cara, não dá mais. Não dá mais. E ontem o pênalti no Valência, tem gente falando que não. Pô, o cara esquece a bola, velho. O cara esquece a bola e simplesmente vai lá e faz outro pênalti no Valência. Tá, se fossem marcados os pênaltis contra Bragantino e Goiás, não era certeza que o Inter ia fazer os gols de pênalti. Não era certeza. Só que assim, se marcam os pênaltis pro Inter, cara, se não assaltam o Inter tava com pelo menos 7, 8 pontos lá em cima. O Inter era pra estar lá entre os 10, mano. No mínimo lá, com a mesma pontuação, talvez o Atlético Mineiro, cara, que tá lá em sétimo, oitavo. Então, assim, o Inter mesmo não querendo, ele tem sido assaltado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. E isso é inadmissível. Não dá mais. Não dá mais, cara. Vou complementar rapidamente. Eu acho que assim,
né? Teve os erros da arbitragem, erros alguns escandalosos, outros que dá para discutir por horas aqui, que, enfim, não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas, assim, claro que os erros prejudicaram muito o Inter, mas, assim, porra, faz que nem contra o River. Contra o River, no jogo aqui no Beira-Rio, tiveram 2 lances claríssimos que não marcaram. Eu acho que tem que passar por cima. E o Inter no Brasileirão não tá tendo o mesmo ímpeto para passar por Eu cima de concordo. tudo para ganhar. Que nem um jogo contra o Goiás, era obrigação ganhar. Contra o Flamengo empatar 0-0, tá bom, tá bom. Tanto é que ganhou do Botafogo ontem. E não sei não, tá? O Botafogo eliminado da Sul-Americana e agora perdeu o Clássico. Eu acho que é muito difícil, mas... É que é muito difícil eles perderem esse título aí, tá na mão deles, né, cara? Mas Enfim, tem que ficar mas ligado. tem Da, me... que ver, né, cara? O da treinador colocou o mesma cargo à forma, disposição. da mesma forma que o Botafogo tem que ficar de olho, o Inter tem que ficar de olho. Eu acho assim, claro, Libertadores, foco total, mas assim, se liga no Brasileirão, gurizada. Tem que ficar muito ligado no Brasileirão, por causa que a gente não tá numa posição confortável. Eu acho que assim, não tem que ter terra arrasada, até porque o Inter tem um time muito qualificado que eu acho que não vai cair. Mas assim, como eu disse, são 2 times diferentes, com atuações diferentes em 2 competições diferentes. Isso me preocupa um pouco por causa que, claro que o Brasileirão, né, é feito para times do eixo, né? Do eixo ganharem, mas eu acho que o Inter tem a mínima obrigação de classificar para a Libertadores do ano que vem, né? Já que não é direto. Acho muito difícil agora no momento. Então, é como tem gente dizendo, né? O caminho talvez mais direto para estar na Libertadores do ano que vem para o Inter seja ser campeão da Libertadores, porque agora eu acho muito difícil o Inter conseguir alguma coisa no Brasileirão, a não ser uma vaga na Sul-Americana, mas assim, começa a jogar no Brasileirão que tem que ficar ligado, foco total na Libertadores, mas assim, tem que ter atenção. Até o discurso ontem após o jogo, eu tava vendo no Voz do Gigante a repercussão, era de que o Inter agora parece que vai ser uma guerra contra o São Paulo, tem que ganhar contra o São Paulo, enfim. O Inter vai estar bem desfalcado, né, cara? Vai estar O São Paulo sem. também, São Paulo também, o São Paulo vai reserva. Mas o Inter vai estar bem desfalcado, né? Mas nós vamos ter o Alan Patrick, né? Se eu não me engano. no Beira-Rio. Então, e é em casa, né? Então eu acho que. Não, claro que um jogador só não vai resolver pra gente, mas eu acho que assim, mesmo desfalcado, a gente tem condição de fazer uma atuação boa contra o São Paulo e ganhar, né, cara? A gente Até porque perdeu para faz São tempo também que o Paulo, Inter não ganha em casa. a gente perdeu para São Paulo no primeiro turno, então tem que ganhar deles em casa, né? A mínima Tem que ganhar obrigação que o deles em Inter casa. tem. Aquela questão de trocar pontos contra os times que são do mesmo calibre que o teu, né? É. Enfim, então eu acho que agora está na hora do Inter ganhar, até para também afastar essa questão de. Quase derrubei as coisas aqui, perdão. Pra ficar, Mas. pra ficar naquele clima calmo, tá ligado? Porque a gente tem que aproveitar, É, que nem aqui a gente para acalmar os ânimos. pouco falou da classificação contra o Bolívar, porque a gente ficou preocupado com o Brasileirão. Então tem que se recuperar no Brasileirão para a gente ficar numa posição mais confortável para poder aproveitar o momento grandioso que a gente está vivendo na Libertadores, né? E pode ser ainda melhor. Mas daí vamos encerrar o papo aqui do Tu Viu o Jogo e vamos para comparações rápidas entre o time de Internacional e Fluminense para nós vermos quem é melhor no papel no nosso querido X1. Vamos começar aqui com um duelo que talvez gere discussão. Fábio Rocher. Cara, eu Assim, acho que o Fábio tem mais história, né? Mas história nesse momento não entra em jogo, né, cara? Porque se entrar não, eu história em vou. campo, o Inter amassa o Fluminense, né? Porque o Inter tem 2 Libertadores e o Fluminense está a segunda vez que está na semifinal. Calma, 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 calma. Não, mas Soberba tem, deixa tem pra que ele. falar. Não, tem que falar, porque parece que eles esquecem o tamanho deles, né, cara? É verdade. Porque assim, tá tendo uma grande soberba, assim, e eu vi já o pessoal falando. A torcida do Fluminense tá muito soberba, gente. Pelo amor de Deus, calma. Não, São dá pra, dois dá pra grandes. entender, né? Assim Que como dá eu pra entendo entender, a porque é a segunda provocação. vez que eles chegam na semifinal. Eu entendo a provocação, tá? Tem que ter essa provocação.
Mas assim, total respeito. Aqui a gente provocou o Fluminense, mas assim, a gente tem noção do time que tem o Fluminense. Não, Total respeito. Vai ser dois grandes confrontos, vai ser briga de foice no escuro, que nem disse. O que errar menos vai ganhar. E, né, e como tu sim. disse, e eu vou concordar contigo, como tu disse no programa passado, eu acho que desse confronto saiu campeão. Ah, eu também. Eu também. Eu acho que, cara, com todo respeito ao Boca, mas eu acho que não. Não, Olha, não. vai ter que, pra O passar, vai Palmeiras ter que vai levar pros atropelar. pênaltis. O Palmeiras vai atropelar o Boca. Mas atropelar eu não digo, cara, mas eu acho que o Boca vai ter que fazer 2 jogos perfeitos para levar pros pênaltis, cara. Porque a Vou chance do dizer Boca, assim, entendeu? o Boca Caso tem, vai contrário, o fazer, Boca vai ser amassado. o Boca vai fazer uma grande pressão lá na Bomboneira, enfim, mas o jogo de volta é É, no Allianz Parque, né? mas, Cara, me desculpa, assim, talvez o Boca passe, até por ter uma grande camisa, né? Mas assim, o Boca já não é mais o mesmo há muito tempo. E eu acho que falta qualidade técnica pro Boca. Como tu disse, o jogo do Racing lá foi um 0-0 que os caras só batiam, só corriam. Os argentinos já tinham esse histórico de jogo físico, né? E ganhar na pressão. Mas agora que o futebol brasileiro tá com grande vantagem técnica, eu acho que isso já não abala tanto e, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras vai ou empatar ou ganhar na Bomboneira e vai, aqui no Allianz Parque, vai meter uns 2-0 e vai passar, com todo respeito. Mas agora, com todo respeito, já vamos voltar para as vamos focar comparação? no nosso aqui, né? Vamos, Cara, vamos voltar olha, nas comparação. Rocher ou Fábio? Eu vou falar minha opinião. Rocher é goleiro de seleção. O Fábio é um grande goleiro, né? Em história, ganha do Rocher, obviamente, mas no momento atual, se o Rocher não tivesse no gol do Inter, a gente nem estaria aqui falando com vocês. Porque, né? A gente nem estaria na semifinal da Libertadores se não fosse o Rocher. Então, o Rocher, para mim, ganha aqui do Fábio. No momento. é, eu acho que o Fábio não foi tão exigido nessa Libertadores aí, talvez lá contra o River, lá na fase de grupos, né? No Né? segundo jogo lá no Monumental. Porque eu não lembro de boas grandes defesas do Fábio. O Rocher tem sido, olha, um dos Essencial. 3 protagonistas do Inter nessa Libertadores. Se vier o título, ele vai ser idolatrado, cara. Sim, então eu Agora vou vamos ficar para com o Rocher. outra. Tá, Rocher 1-0 Inter. Segunda comparação de laterais direitos, Samuel Xavier e Fabrício Bustos. Esse aqui da discussão. Bah, esse é duro, cara. Sabe por quê? Que o Bustos, cara, ele tem retomado a forma com o Kudê, né, cara? Só que, Tem, tipo assim, o Samuel Xavier, ele é uma baita peça pro elenco do Fluminense, né, cara? tá jogando muito. Tipo assim, ele joga muita bola. E ele fez 2 golaços, né, contra o Argentino Júnior, eu acho, que ele faz 2 gols, meu. Então, assim, olha, eu, eu acho que aqui eu eu gosto vou pra ficar com o caralho do Samuel Bustos. Xavier. Eu gosto pra caramba do Bustos, mas eu acho que, tipo assim, nessa Libertadores, eu acho que o Samuel Xavier tá jogando até mais. Eu acho que o Bustos tem muito mais capacidade de evoluir na competição do que o Samuel Xavier, mas o Samuel Xavier está sendo mais decisivo do que o Bustos na campanha do Fluminense. Agora tá o Exatamente. Hugo Malo aqui, mas o Hugo Malo provavelmente não vai jogar, né? Vai ser o Vitão já. Então, Vitão contra Vamos Nino. botar o Vitão. Vitão contra Nino. Bah, esse duelo é duro, cara. É difícil, sabe por quê? Porque o Nino vai para a seleção agora, né? Mas o O Vitão, Vitão o tá, Vitão ia também. retomou a fase e vai para a Olímpia, né? Ia para a Olímpica, né? Até Iria. se lesionar. Cara, é que o Vitão. É que não dá para tirar, tipo assim, os jogadores do Inter que eles jogaram o ano passado, né, cara? Tipo assim, o Mas eu Vitão que acho, ele jogou a temporada passada é absurdo, cara. Mas eu acho que o Nino, pela regularidade, eu vou botar ele na frente nessa aí. eu acho que o Nino vai ganhar aí também do Vitão. Apesar que eu acho que o Vitão tem mais potencial que o Nino, mas enfim, né? O que importa Sim. é o momento, e eu acho que no momento o Nino ganha. Não. Então, 2-1 Fluminense. E agora Gabriel Mercado contra Felipe Melo. Com todo Eu vou ficar com o respeito, mercado, cara. Porque, pô, o eu vou Felipe ficar com o Melo é Mercado. volante, né, cara? Ele é E volante, é, né, cara? Tipo assim, é muito ele mais tá na zaga velho, porque o Diniz colocou. cara, enfim. É que o. E outra, né? É a condição física do Felipe Melo. Acho que é por isso que ele tá na zaga, né? Ele não consegue ter a mesma explosão, né? Claro que é um grande jogador, né? Tem Mas se uma tu grande história. coloca o Ener
paciência ali no Felipe Melo. Pois é, né? Na velocidade, irmão. Calma, Passou? calma, calma. Felipe Melo, né? Entre Felipe Melo e Mercado, Mercado. E agora, René ou Diogo Barbosa, mas provavelmente vai ser o Marcelo, né? Não, aí é o Marcelo ganha. Não, daí se for o Marcelo, realmente, né? Marcelo contra o René, mas daí o Diego Barbosa, o René, eu fico com o René. Não, vai ser o Marcelo, né? O Marcelo acho que vai jogar o primeiro jogo já, ele tava Vai ser o suspenso. Marcelo. Vai ser o Marcelo, provavelmente, então ganha o Marcelo. Então Na qualidade, tá. mas, ó, o nosso Chapolin Colorado, o René, o cara é foda, tá? Não, ele é bom. Eu três a gosto dois muito. 3-2 Fluminense. É bom, René. Agora, Johnny contra André. Eu acho que o André ganha, cara, mas o Johnny, ele tá jogando muita bola com o Kudê. O Até André, tinha o gente André. chamando o Johnny de bagre, cara. E o Kudê potencializou o Johnny, consolidou ele como 5. E ontem no jogo contra o Goiás a gente viu que o Johnny fez muita falta, cara. Fez muita Fez. falta. O Gabriel não Então, conseguiu o voltar da André, mesma forma, né? olha, eu Infelizmente. não sei se não tinha que jogar o Romulo ali, cara. Mas enfim, isso é uma tarefa pro Kudê. Mas o André, cara, o cara tá O cotado para ir André, pro livre com 30 milhões de euros, né, velho? né, daí não É tem como. foda. O André realmente é um dos caras mais promissor, né? O Johnny é promissor, mas aqui, como diferente dos outros que eu falei, o André é muito mais promissor que o Johnny. Então, 4-2 pro Fluminense. Agora ficaria Pedro Henrique e Ganso, né? Pedro, Arangues e Ganso, né? Arangues e Ganso? É Arangues que e ele Ganso, jogou só que com, essa. ele jogou com 4 atacantes, né? Eu acho que se nós comparar o É, Ganso com. não, ele não vai botar quatro atacante contra o Inter, cara. Tenho total certeza disso. Eu acho que ele vai colocaria o Martinelli aqui, que é o camisa 8 deles lá, que é o segundo volante deles. Tá, Mas, então com respeito Martinelli à e carreira do Arangues. Martinelli, com todo respeito à carreira do Martinelli, mas porra, o Príncipe que ele tá jogando, irmão. Realmente. É Arangues aqui, se for o. Como é que é o nome do cara? Martinelli, eu acho que vai jogar. Martinelli. Entre Arangues e Martinelli, ganhou o Martinelli. Tá 4-3? 4-3, eu acho, pro Fluminense. Tá. E agora, Ganso contra Charles Arangues. Vamos fazer Não, isso? Ganso e Maurício, eu acho. Não, mas daí Ganso e Maurício. Eu acho que é melhor nós comparar o Maurício que Não, talvez com o Keno, velho. mas Não o acho. duelo não é Wanderson e Keno? Esse John Porque eu Kennedy acho que joga de quê? Eu não sei o ele é time do segundo, Fluminense. ele é segundo atacante, cara. Mas daí Pô, aí tu vai ter que comparar o John Kennedy com o Alan Patrick, né? Porque tá jogando vai segundo ter que ser com o atacante. Alan Patrick. E Então, aí vai um Maurício. abraço pro John Kennedy. É, Maurício é o Ganso. Cara, o Ganso fez uma grande última temporada, mas nessa eu não tô vendo muita gente falar do Ganso. Não tô vendo o jogo do Fluminense também. Mas Mas o assim, Ganso, ainda na qualidade técnica ele ganha, mas o eu Maurício acho é que muito ganha. mais jovem, tem potencial, né? Mas eu vou O botar o Maurício é Ganso muito nessa mais aí. promissor. Mas é o Ganso 5-4, acho, ou 5-3 pro Né? Fluminense. Só Ah, que é o seguinte, meu, nós vamos ter que comparar o Arias com quem, meu? Eu acho que a comparação do Arias seria com o Maurício, na verdade. E aí o sim, Ganso teria que. teria que ir com o Alan Enfim. Patrick. Tá, É. John Arias e Maurício ganhou o John Arias, fica a mesma O coisa. Arias tá jogando muito mais. Né? E aí Mas entre o. Ganso e Alan Ah, Patrick, eu fico com o Alan Patrick. tá. Vamos fechar entre Valência e Cano, então. Bah, esse duelo é duro demais, cara. Valência e Cano. Cara, eu Não acho que dá o pra ser Cano, clubista, cara. eu acho que o Cano tá sendo, até por ter jogado mais, né? Jogou mais tempo já no time. Eu acho que eu escolheria o Cano no momento. Mas dependendo do que o Ener Valencia fazer, né? Não dá pra duvidar. O Ener Valencia tem 4 gols já na Libertadores, né, mano? É um Em negócio 4 jogos. absurdo, velho. Em 4 jogos, é um negócio absurdo. Mas assim, eu não vou. Foda-se, eu vou com o Ener Valencia. Vou puxar pro meu. Vou ser clubista, sim. Vamos Wanderson contra Keno agora, Guiz. Eu acho que o Wanderson ganha. Cara, eu acho que o Wanderson é melhor que o Keno, cara. Tipo Eu assim, acho o que Keno tá jogando. Ele é bom jogador, tá ligado?
Eu conheço o baita Keno, é bom jogador. Mas, cara, o Wanderson até ele tá tendo uma outra função com o Kudê, mas, pô, tu pega o que ele jogou no passado, cara. E ele tá retomando a fase, cara. O jogo contra o Bolívar do Wanderson é muito bom, cara. Ele jogou muito bem. Tanto Ele que tá ele com faz a 10 jogada pro gol do assistências, Ener né? Valencia. Eu acho que, ó, na temporada, eu acho que o Wanderson Acho que é é mais. acima. Um Até pouquinho porque o acima. Keno se lesionou, né? Não tá, mas jogou muito contra Aham. o Olímpia, né? O primeiro jogo. Jogou muito, mas eu acho Primeiro que jogo aqui jogou é bem, o. mano. Acho que aqui é o Wanderson. Fica 5-5 pelos meus Deixa eu ver. cálculos. Pelos meus cálculos, acho que tá 5-5. Daí Enervalência e Cano, eu acho que é briga de cachorro grande aqui, velho. Cara, Eu vamos acho botar que empate nesse jogo. vamos botar empate. É que vamos botar empate, então. Porque, assim, bah, esse é muito difícil, cara. Eu acho que na temporada o Cano tá muito bom, mas a campanha do Enervalência na Mano, Libertadores está é sendo que muito mais o. decisiva. O Cano fez 2 gols contra o Olímpia, mas no final do jogo, quando o cara. Sem tirar o mérito dele, né? Mas, pô, quando o cara já tinha sido expulso, né, velho? Enfim, ali abriu a defesa do Olímpia e abriu os caminhos pro Flu garantir a classificação. Só que tem que lembrar uma coisa, né? O Ener Valencia chegou em julho, né, meu? Então, assim, ele Sim, tem muito menos tempo de casa, né? eu acho que aqui vamos dar empate e eu acho que esse jogo vai definir quem é mais decisivo. Esse jogo, depois do jogo a gente volta aqui e fala quem que foi mais Ah, decisivo eu entre tenho, eu Cano tenho a gente, e a gente, a Enervalência. gente, como Colorado, tem fé no Ener Valencia, né, cara? Até porque ele é um cara que não treme decisão, já provou isso. Tá, então, pelos meus Maurício, cálculos, que deu empate, né? Se nós vamos tá, considerar empate, um ponto para cada um, eu acho que deu 6-6. Posso tem estar jogo doidão. 12, enfim. Deixa eu ver. Ou 6-5 pro Fluminense, deu alguma coisa assim. Enfim. Depois na edição eu coloco aí, mas daí vamos pro Tá, confronto entre Fernando Diniz e vamos. Eduardo Cudê. É, acho que esse define. Cara, é que o Diniz antes dele voltar pro Fluminense, ele era conhecido como um cara que, tipo assim, o time dele era muito ruim na saída de bola. Tipo assim, entregava, era só marcar na saída de bola que tu ganhava o jogo. Entende? Que foi que nem o Abel Braga fez lá quando o São Paulo Que nem meteu foi o que 5-1. foi o, que o Abel fez. O Abel falou na coletiva, a gente ia marcar em cima para quem sabia que os caras iam se apertar. E agora o Diniz, sei lá, ele se reinventou. E nessa segunda Chegou a passagem pelo seleção, né? Fluminense, ele tipo assim, acabou com tudo que se falava dele, ele calou a boca de todo mundo, É. né? E tanto é que ele chega à seleção brasileira. Só que, cara, eu acho que o Kudê também ele se reinventou, sabe? Tu pega o Kudê da primeira passagem pelo Inter, e depois o que ele aprendeu na Europa, lá no Celta, o que ele fez aqui no Atlético Mineiro, cara, até ele ser sacaneado pela galocura, Hum, uh, valeu, Galo Loucura. obrigado pela loucura, aquele abraço também. Uh, Se nós ganhar ai, Libertadores, ai, metade vai pra Galo Loucura. metade vai pra galocura, torcida organizada do Atlético Mineiro. Mas enfim, Assim, vou, o vou, Kudê vou se falar. reinventou, cara. Sim, Tipo assim, ó, eu vou. vocês acham que se ele pegasse o Bolívar em 2020, ele faria o que ele fez lá em La Paz? Com certeza Jamais. não, cara. Ele aprendeu muito, cara. E é E, difícil. e eu falei no programa passado, né? O Kudê me surpreendeu. E eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica do Fernando Diniz, que é assim, eu acho que os times do Fernando Diniz oscilam muito. Talvez não na Libertadores até agora, mas no Brasileirão do ano passado, desse ano, a gente vê, né? O Fluminense às vezes perde um jogo que a gente pensou que não ia perder. Cara, eu pessoalmente, se tu me perguntar, eu não gostaria do Fernando Diniz no Inter. Essa seria a minha opinião sincera. Eu não gostaria do Fernando Diniz no Inter. Porque eu acho um técnico que oscila muito o time. E agora, o Diniz tá dividido entre a seleção e o Fluminense. Isso me preocupa um pouco, mas claro, né, o Diniz, apesar de ter Isso, um não, time que isso é bom. oscila,
Até Ah, mas isso é bom apesar de pra ter um nós, né? time de oscila. Sim, mas agora eu tô falando em comparação aos dois técnicos, tentando ser o mínimo clubista possível. Mas comparando, né, se o time dele tá concentrado, se não oscila, é um grande time. Mas eu acho que assim, o Kudê pegou um time que estava desmotivado, caiu na Copa do Brasil, caiu no Gauchão, com, com peças que estavam desmotivadas, e conseguiu levar esse time a uma semifinal do Libertadores, passando por River Plate e Altitude de Bolívar, do Bolívia. E assim, eu acho a vinda do Eduardo Cudê em relação à do Diniz muito mais expressiva e essencial para o Inter ter chegado nesse confronto contra o Fluminense. Então, eu acho que aqui eu vou de Eduardo Cudê. Não que seja mais técnico um do que o outro, mas que a vinda do Eduardo Cudê se destaca muito mais e foi mais essencial para o Inter do que para o Fluminense. Eu acho que se não fosse o Diniz, se fosse talvez outro técnico de um calibre parecido, talvez o Fluminense teria chegado no mesmo patamar que chegou. No caso, sem o Cudê, eu acho que a gente não estaria aqui. Ah, eu concordo. Eu acho que, cara, atualmente é que o Diniz tá na seleção, né, cara? Só que, pô, sem tirar o mérito do Diniz, mas eu acho que ele tá na seleção muito por estar no Fluminense, cara. Muito pelo É, trabalho que ele fez no Fluminense. Vocês acham, por que é exemplo, se o mérito Diniz dele estivesse também. fazendo trabalho. Vocês acham que se ele estivesse fazendo o trabalho dele que ele tá no Inter, vocês acham que ele seria cotado para a seleção, cara? Eu Eu não. acho que não. Eu acho que a mídia influencia muito, mano. E já se preparem, cara. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas a gente sabe o que vai acontecer. A mídia vai babar o Diniz e o Fluminense, os dois confrontos. Seja na Globo, seja na Paramount, seja na ESPN. Na Band. A Band não vai transmitir, mas enfim. Não vai transmitir, mas assim, eu vou falar uma Mas coisa. se vem, vai ser também, cara. E assim, isso que me dá mais raiva, porque daí a RBS, em vez de exaltar as coisas positivas do Inter, não, é só agenda negativa. Mas Mas enfim, eu vou agora para falar. falar do Kudê, cara, eu acho que ele atualmente é mais treinador. Tá. Então empatou ou o Inter ganhou por um, enfim, é alguma coisa assim. Depois eu coloco. Eu acho Ah, que deu 6-6 na verdade. Mas enfim, eu acho que deu 6-6, é deu só alguma para coisa fechar, cara, parecida. ele tá mais aglutinador, cara, sabe? Não que ele tivesse problema de relacionamento com o vestiário, eu acho que ele não tinha. Nunca teve. Mas ele tá mais aglutinador, cara, sabe? A gente vê ele nos bastidores, cara, o que ele tem, o que ele motiva o vestiário. Cara, com respeito ao Mano Menezes pela carreira que ele tem, pelo currículo dele, cara, mas não que o Mano Menezes não motivasse o vestiário, só que, pô, o Kudê foi jogador, cara. Ele sabe como inflamar um vestiário. E é justamente isso que ele tá fazendo. Ele falou, vamos lá e vamos ganhar. Entendeu? É isso, cara. É isso que os caras querem ouvir, mano. Entende? Então, isso também motiva os atletas, né? Ele sabe como, ele tá sabendo muito bem como motivar esse grupo de jogadores. E ele, por isso que eu digo que ele é um dos principais responsáveis pelo momento do Inter na Libertadores, não no brasileiro, na Libertadores. Por ele chamar os caras pra cima, né? Ó, ele é nítido que, tipo, ele tem um grupo na mão, cara, sabe? E isso vai ser fundamental. E ele é mais Pra, estrategista que o Diniz. é, pra encerrar essa parte aí, tu falou da mídia. Assim, a mídia, principalmente do centro do país, né? Eu pelo menos acompanho muito o jogo aberto. E assim, cara, eles falaram que nós ia tomar pau do River, eles falaram que nós ia tomar o pau do Bolívar. Teve um que falou que nós ia tomar 5-1 do Bolívar na altitude. Mas aí é aquele Chico Garcia lá que a gente sabe qual é o Cara, time dele. então, falando assim, que bom, continua assim, cara. Se vocês falarem que o Fluminense vai meter 3-1 no Inter no Maracanã, continua falando, cara. Continua falando que é bom pra nós, que daí nós chegamos lá com peso sem peso na consciência. E eu vou falar uma coisa aqui: se o Fluminense não ganhar de mais de 2 gols no Maracanã, a gente vai passar. Se meter mais de um gol de vantagem, se meter um gol de vantagem
Se ganhar, sei lá, de 1-0, 2-1, 3-2, qualquer coisa assim, no Beira-Rio a gente reverte. E é o que eu Eu acho. também acho. Não, foi o que aconteceu contra o River, né? A mídia da Argentina, a imprensa passou, a Argentina passou a semana inteira falando, ó, o River perdeu a chance de matar o Inter. Se o River ganha de 2-0 de mais de um gol de diferença contra o Inter, ia ficar muito difícil para nós. Como foi só um gol, a gente tinha esperança, porque, cara, aqui, irmão, aqui é diferente, Cara, cara. Não tem. vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa pra vocês rapidamente. O Maracanã vai ser um jogo assim, mas a gente foi pra Argentina contra o River para voltar vivo e saímos de lá vivo. Nós somos lá fora contra o Bolívar para voltar vivo e saímos com a classificação encaminhada. Contra o Fluminense a gente vai da mesma forma, vai para voltar vivo. Se perder de menos de 2 gols, a gente volta vivaço pro Beira-Rio. Eu acho que se o Fluminense não encaminhar a classificação dele no Maracanã, fazer um 2-0, olha, eu acho que a gente tem grande chance de classificar aqui no Beira-Rio. E agora vamos encerrar a comparação contra o Fluminense e vamos aliviar um pouco esse clima com a resenha da noite. Eu trouxe um tweet da Paixão Colorada, que eu trouxe para o Guizo, que é comparando os jogadores do Inter com carros. E vamos trazer aqui para vocês que saiu umas pérolas aqui incrível. Vamos começar pelo René, seria o Celta. René seria o Celta, bom, barato e cumpre bem o seu papel. Concordo Cara, eu acho que tá plenamente. justo, tá justo, tá justo. O É bem isso Celtinha mesmo. ali, tá louco. Luiz Adriano seria um Fusca. Já foi aclamado, revolucionou, foi querido, marcou uma geração, hoje só para reposição. Cara, eu Mano, acho perfeito. essa descrição é perfeita, pô. Mas, vou falar rapidamente aqui, eu acho que o Luca tinha que ser o reserva imediato. Ah, até porque o Luiz tá Eu. suspenso agora contra o São Paulo, acho que o Luca vai jogar, né? Até porque, pô, se o Luca não jogar agora, não joga nunca mais, né? Vai botar o Pedro Henrique. Ah, não, o Pedro Henrique tá lesionado. Então já O é. Henrique quebrou. É o Luca, não tem? Agora o Arangue seria o Citroën C3. Se você falar no ouvido da paquera Creative Technology, o nome do nosso volante com leve sotaque espanhol, Arangues, é certeza que vai rolar no veículo mesmo. Eu não tinha lido essa Pô, aqui ainda. que isso, cara? Que isso, cara? Pô. Não, a parte do Creative Technology. Não, perfeito, perfeito. É o Arangues, não tem Cara, como. o cara fica imaginando assim, Arangue, e aí ela fala, então agora vem, Arangues. então agora vem. E o maluco é Pedro, hoje, clã. Pedro Henrique seria o Peugeot. Chegou dizendo que ia abalar o mercado, mas hoje em dia ninguém vê. Não concordo completamente com isso aqui. Eu acho que o Pedro Henrique é uma baita reposição, cara. O Pedro Henrique não tá numa grande fase, mas. Não tá numa Né, grande fase, mas já mostrou que pode ser muito decisivo. sim. Maurício é Mercedes AMG. De beleza De beleza. clássica, traços finos, curvilinos e muita elegância. Se botar o bigodinho do Maurício na Mercedes, sabe quando põe cílios no carro, essas coisas aí? Se botar o bigodinho no Maurício na Mercedes, tá ok. E também custa um rim, né? O Maurício vai ser vendido por muito caro. Foi muito caro. Concordo. Agora o Nico Hernandes seria o VW Tarek. Eu não conheço muito de carro, gurizada. Acho que é Assim como Volkswagen. Volkswagen? Ah, tá certo, tá certo. Ainda bem que tem gente esperta. Volkswagen, assim como o nosso zagueiro, esse veículo de fabricação alemã chegou de forma atrasada ao mercado, o grande potencial, algo inquestionável. Concordo, cara. Nico Hernandes jogou bem contra o Bolívar. E aí tem. Calma aí, tem mais? Tem mais, tem Pô, mais. tem muito mais, cara. Que loucura. Tem o... Quem que é o próximo? Eu acho que o próximo seria o Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo seria Essa o aqui Jeep.
Jeep off-road, tem muita força, tem altura, bota medo, mas quando quebra fica anos encostado. Pô, essa é a do René, é a definição perfeita pro moledão, cara. É a definição perfeita. E o Rodrigo Moledo agora, né? Agora não tá encostado por causa da lesão, infelizmente. Né? Tá no doping. Ele botou um turbo no carro ali proibido. A princípio, né? Foi, Não vamos foi ver. pego na revisão mecânica. Alan Patrick seria a Ram 2500. Imponente, robusto e um verdadeiro líder. Em soma, que homão. Aqui o Concordo ADM se plenamente. revelou, né? Se Que o revelou, ADM né, veio, se revelou, né? Vai um abraço pra ele. o amante da Alan Patrick. Agora, Gabriel Mercado. Gol GTI. Sobre Mesmo com o passar dos anos, se manteve firme e ainda é sinônimo de segurança. Pô, o mercado tem pinta no coisa de TI mesmo, né, velho? É verdade. Aquele golzinho. Ah, que Bruno foda. Henrique e o Hyundai Veloster. É bom, diferente. Muita gente quer, muita gente gosta, mas não é tão rápido quanto fala. E aí Não tem, sei, o BH tem a cadência, né? tem a cadência. O Depena, coitado. Ô, pá, que isso, cara. O Depena é carrinho de mão. Não pode ser considerado um carro ou jogador. Cara, Pô, pegou coitado do Depena. pesado, cara. Que pegou, Meu parceiro aí. Meu parceiro de pegou lata. pesado aqui, pô. Coitado do Depena. Se o Inter passar no Fluminense, vamos de carrinho de mão até o Rio de Janeiro, Guiz? Não, só se for alguém empurrando, né? Enfim. Vamos revezando ali, eu e tu carregando ali. Uma hora eu carrego tu, outra hora tu me carrega no carrinho de mão. É, ainda bem que tu não falou empurrando, porque daí ia ficar estranho, né? Mas assim, cara, o Depena não é tão ruim assim. A fase dele é horrorosa, horrorosa, mas assim, não é Pô, pra ele tanto. Mas jogou bola no passado, mano. jogou muita bola ano passado. Marcou o gol de número 1000, né? Contra o Goiás no Brasileirão, do Inter. A gente Jogo tava que a gente, lá. a gente tava lá, a gente viu o golaço do DP na cara, golaço. O Wanderson seria BMW X3. Alto valor de mercado, contudo, após um ano, o valor cai de forma assustadora. O Wanderson nessa temporada tá um pouco abaixo, agora parece que tá recuperando. Cara, mas é um jogador importante, né? Ah, eu gosto do Vantinho, cara. Acho que um pouco, o valor dele ali de 4 milhões de euros é um pouco exagerado, mas é um jogador importante aí. É isso? Encerrou? Não, é brincadeira. Não, vou fazer uma crítica aqui ao DM da Paixão Colorada. Como é que não teve a comparação com o Jean Dias de algum carro? Pô, Que carro seria Jean aliás, Dias? qual carro seria o Gia Dias, cara? Porque Seria uma assim, carroça. não, qual é o carro que, tipo assim, ó, todo mundo sabe que estraga, mas é o talismã do É o dono, pastor. mano. Carro do pastor. Seria um carro Basta, fúnebre. que isso. Carro fúnebre. Pô, Carro e o fúnebre. carro que estraga seria o carro do meu pai, então, pô, que a gente sabe que já deu problema, mas ele gosta, né, mano? Então, Toda assim, hora na mecânica. Nesse jogo que a gente foi contra o Goiás, o Jean Dias não se lesionou uma hora. Dele ser teve, aplaudido pela teve, torcida. teve. Ah, Cara, que resenha. O Jean Dias podia vir aqui no programa, né? Será que ele não fecha de vir aqui no programa? pô, se o dia chegasse no dia a dias, pô, tá convidado, hein, mano? Pra fazer a Tá oração convidado. aqui pra abençoar a vida de todo mundo aí, cara. Entendeu? Amém. Faltou mais alguém, cara? Senti falta do Rocher aqui também. O Rocher, Rocher. Rocher seria um foguete. Enervalência não teve também, né? Pelo amor de Qual, Deus. qual que é o Ó, carro que, tipo assim, ó, ele só, tipo assim, ó, ele só dá certo em uma condição específica, que seria o Enervalência. Que ele só dá certo na Libertadores. por enquanto, né? Calma, calma, por enquanto.
Tá chegando aí o Ener Valencia. Cara, mas assim, rapidamente comentar, o Ener Valencia no Brasileirão, na Libertadores, parece dois jogadores diferentes, cara. Pelo Ah, amor de o Deus. Ener Valencia é que também, pô, o goleiro ontem fez 2 defesas que daqui a pouco ele podia ter Não, dado a vitória pro Inter. não tô dizendo que ele não Mas, joga mal, mas não tô dizendo que ele joga mal no Brasileirão, mas assim, tem umas horas que o Ener Valencia tropeça na bola só no Brasileirão. Ele dá umas tropeçadas de bola do nada no Brasileirão. E na Libertadores, enquanto isso, tá patrolando todo mundo. Patrolou o River Plate, não, que patrolou na golaço. altitude. Gol. Pô, os 2 gols do Ener Valencia são 3 gols, na verdade, do mata-mata do dia são 3 golaços, né? Que o primeiro, Três pô, baixos. ele pega e. Já que tu vai zagueiro, pá, já que tu quer goleiro, no cantinho. Tum, né? Exato. O segundo, o Valencia faz toda a jogada e o terceiro ali, pô, ele aposenta o zagueiro do Bolívar, né, cara? Pô, lá na gaveta. Então tá. Faltou alguns aqui jogadores, né, pra nós comparar como carro, mas o ADM da Paixão Colorada aí tem que se esforçar mais aí, hein? Faltou Ener Valencia, Rocher. Tá louco, tem que prestar atenção. Mas acho que vamos encerrando aqui o Bora Falar de Inter dessa semana. Agradecer ao Guizo, agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Enfim, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve, já segue o Guizo, já me segue. Segue todo mundo, deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou das nossas opiniões. E, né, boa sorte para nós. Agora tem data FIFA, vamos dar uma assistida no Brasil, né? Ver se o Fernando Diniz começa bem na seleção brasileira, né? Podia até começar tão bem que não precisa, né? Podia ser demitido o Fluminense. Um dia antes do jogo contra o Inter, de preferência. Que daí facilita Imagina o que caminho loucura. para. Imagina que loucura. Ah, Começa começa na seleção brasileira metendo 4 gols e daí larga a seleção ah, brasileira. o Larga Diniz é o aquele Fluminense. cara ali, o Diniz é aquele cara ali que tomaria 5 da Bolívia na altitude e venceria os 2 jogos da Argentina goleando, né? É a cara do Diniz. Mas enfim. Enfim, vamos encerrando aí. Quer dar o último recado aí, Guiz? Quer falar alguma coisa aí? Ou tá satisfeito? Pessoal, que nem eu falei no início do programa, pô, vamos se juntar. Vamos se juntar, né, cara? Vamos se juntar pelo Inter aí, esquecer picuinha, coisa política, meu, vamos focar no Colorado. Vamos abraçar aí, cara, porque, pô, a gente já toma porrada tantas vezes da mídia, que a gente sabe que faz pauta positiva só pro Grêmio. A gente sabe a arbitragem assaltando a gente, CBF é um descaso. A imprensa do eixo vai tratar o Inter como uma merda, com perdão na palavra. Então, assim, vamos parar de comprar esse discurso aí, mano, e vamos focar no Inter, cara. Né? Vamos se unir. Se eu Vamos puder focar nisso. ajudar algum colorado aí, cara, vamos se unir. Vamos se unir, rapaziada, que eu tenho certeza, meu, nós vamos ser tri, cara. Nós vamos ser tri, que eu tenho muita confiança nisso. E, cara, se não chegar na final, esquece. Vamos fazer Luz de Fogo com a Copacabana, já vai ser uma loucura e o Inter é isso, meu. É loucura. Enfim, eu acho que Aquele abraço. se todo mundo estiver junto, se todo mundo focar, se o Inter ajudar também, né? Tá ajudando bastante. Mas cara, se nós passarmos pelo Fluminense, eu acho que a energia muda. E eu acho que o Inter é olhado com outros olhos daí, né? Finalmente para a empresa do centro do país. E eu vi um cara Eles falando vão assim passar a semana que inteira falando do Palmeiras, esquece isso aí. não dá para tu esqueci a palavra agora no momento, mas não dá para tu negligenciar o tamanho do Inter. O Inter é um time gigante e não dá para tu dizer que o Inter vai ser goleado na Bolívia, não dá para tu dizer que o Inter vai cair pro River Plate, não dá para tu dizer que o Fluminense vai matar o Inter. Mas assim, É o vai que eu ser falei, cara. Eu falava vai ser também, perdão, cortar, mas assim, podem. o Inter é muito grande, rapaziada. O Inter é muito grande. Pô, quando a gente tava com o Mano Menezes, tinha gente falando em 45 pontos. Cara, o Inter é muito grande apesar de 45 pontos, velho. Muito grande para isso. O nosso lugar, cara, é disputando aonde a gente tá, mano. Na semifinal da Libertadores, com os gremistas sentadinhos no sofá, eles vão ter que secar muito, vão ter que torcer muito pro Fluminense.
E vai ser, e é legal, né, cara? Já torceram pro Nacional, já tiveram que torcer pro River, que é síndrome de Estocolmo, e agora vão ter que torcer pro Fluminense também, né, cara? Então, assim, cara, esse é o lugar do Inter, mano. Disputando grandes jogos, velho. É isso aí. Então vamos encerrar o Bora Falar de Inter. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, tchau.